Olá pessoal, boa noite, tudo bem aí com vocês? Muito bom ter a oportunidade de dar continuidade, né, no nosso programa Tirando de Letra, aí da AG Soluções, onde nós estamos permitindo, né, a muitos dos nossos alunos, né, terem a oportunidade de conviver um pouquinho aí com os nossos facilitadores da AG Soluções. Professor Luciano Lopes para fazer parte desse nosso encontro, tá? Eu, Alex Gonzaga, né, diretor da AG Soluções, vou estar junto com o professor Luciano conduzindo, né, esse nosso encontro, tá? E que nesse momento nós vamos tratar sobre um dos temas que, olha, gente, incrível, né, o quanto eu tenho debatido nos meus processos de mentoria, em algumas salas de aula, sobre essa vertente da liderança. Né? É um desafio para as organizações. Nós já tivemos juntos, né, professor Luciano, em vários programas. Tá? E dentro desses programas, né, todos os alunos, né, eles vinham com uma ansiedade muito grande para entender um pouco mais sobre essa questão da liderança. Tá? E digo para vocês, esse é um tema que vai perpetuar durante os próximos anos, né, que vai ser necessário. Tá? Uma dedicação muito forte, né, para que nós, dentro das organizações, possamos dar condições para que os resultados aconteçam. Como todos sabem, aí do outro lado eu estou aqui, ó, longe, estou no Canadá nesse momento, tá certo? Mas isso não tem impedido, né, a AG Soluções ampliar seus horizontes, ele tem ampliado ainda mais, né? E o professor Luciano Lopes já está conosco, certo? Eu me lembro do primeiro programa, né, Luciano, quando a gente esteve juntos, tá? Acho que foi Donizete, nem me lembro mais onde foi. Eu sei que naquele momento ali, né, foi um momento muito rico, certo? E que a gente deixou um legado, né, para aquela instituição, tá? E de lá para cá, né, nós tivemos a oportunidade de conviver em muitas organizações. Quero dizer para você que está aí na telinha do outro lado, tá certo? Hoje nós já temos aí algumas pessoas, né, clientes nossos, que fazem parte dessa nossa realidade, tá? De que hoje, se você quiser fazer algum questionamento, né, ao longo aqui desse bate-papo que nós vamos ter, peço para você ir lá, né, e comentar, tá certo? Assim como a Carliane fez agora aí, mandou uma mensagem, olha, muito bacana esse tema, legal. E digo para vocês, né, que vocês podem perguntar, né, de forma organizada, quantas vezes for necessário, para que o nosso facilitador, né, que está aí do outro lado, ele possa, né, trazer as suas explicações em relação, né, a cada um dos questionamentos que vierem dentro desse tirando de letra. E digo para vocês, tirando de letra 2026 tá no tino, viu? Por quê? Porque nós iniciamos lá, né, no início do ano, em janeiro, onde nós tivemos a oportunidade de debater, né, sobre o papel, né, dessas transformações que estão acontecendo dentro do mercado brasileiro, principalmente no ambiente contábil. E aí vem agora o professor Luciano, né, Lopes contribuir com esse tema de liderança, que eu acredito que vai deixar um legado muito forte para cada um de vocês. Boa noite, professor Luciano. Você quer dar as primeiras palavras suas, por favor? Boa noite. Alex, antes de mais nada, eu não estou lhe vendo. Você tem algum mecanismo que eu teria que fazer aqui no meu dispositivo para poder lhe ver, ou porque você está com a sua câmera fechada? A câmera está ligada 100%. Eu estou vendo nós dois aqui. Eu não estou conseguindo, não estou. Mas, Bom, mas vamos. seguinte, clica na câmerazinha que fica mesmo na parte aqui, ó, do centro, tá? Que eu acho que você vai conseguir se ver. Não, Não, saiu. Agora saiu. abriu. Bom, Carliane, a Carlinhos inclusive, está falou. ajudando. Se os ouvintes estão ouvindo, estão nos vendo, então o mais importante é quem está nos acompanhando. Tá Bom, certo, legal. então vamos nós. Legal.
Saúdo, porque para conversar sobre esse conteúdo, é de extrema importância que a gente entenda que hoje, no mundo de hoje, a liderança, e eu já vou colocar um apelido nesse conceito, a liderança empreendedora é a competência provavelmente mais procurada e a competência menos encontrada na história da humanidade contemporânea. Ser um líder empreendedor é de extrema raridade. Existem muitos poucos, ainda muito poucos. É praticamente digamos assim, um ponto fora da curva na construção de uma competência que mostra que, além da capacidade persuasiva, ele também dispõe de uma capacidade de realização, né? Então, isso faz com que, além de ser extremamente convincente nas suas capacidades, tá certo? Digamos assim, comportamentais, ele também tem uma competência técnica para desenvolver muito bem os processos em que ele está envolvido dentro daquele contexto onde a liderança empreendedora se manifesta. Então, é sobre isso que nós vamos ter que conversar. Legal. Muito procurada, muito necessitada e pouco encontrada. Legal, legal. Muito bom você estar trazendo isso, porque realmente, né, a cada instituição que a gente está tendo a oportunidade, né, de conviver, tá? Um dos principais temas, né, que tanto os RHs quanto os próprios sócios de negócio, né, eles têm dito para todos nós, é que, gente, nós precisamos saber lidar, né, com essas pessoas, nós precisamos entender como é que nós devemos nos comportar dentro de todo esse processo. E eu escolhi Luciano Lopes, né, para estar conosco, exatamente porque ele é administrador de empresas, tá certo? E, além disso, né, ele tem a formação em ciências econômicas, tá? Ele, como facilitador, já tem 30 anos, né, como profissional dentro desse ambiente, ou seja, já deixou um legado aí na história, né, de vida de muitas organizações, tá certo? Ele acredita, né, que esse movimento da liderança, né, ele é essencial dentro das organizações. Afinal de contas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder, né, dentro dessas organizações, vamos entender o que é que significa esse poder pessoal e esse poder da autoridade, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre motivação, né, Luciano, para o grupo Sim. poder ter esse entendimento um pouco maior e algumas características comportamentais, né, que ajudam a aplicabilidade dessa competência dentro do nosso dia a dia, tá? Então, esse é o nosso desafio, né? Sejam bem-vindos a esse momento, tá? A hora que vocês precisarem, mande aí a perguntinha que eu acho que é extremamente válido, né? E nós vamos trocar figurinhas juntos, tá? E, Luciano, eu trouxe logo, né, uma expressão, poder. Meu Deus do céu, tem muita gente que pensa, né, que o poder é só porque está lá no governo. Não, meu filho, tem poder de todo jeito. Luciano, conta aí um pouquinho qual é a tua visão sobre esse tal de poder. Vamos nós, então. Para compreender, para reconhecer, porque reconhecer é conhecer de novo. O conceito de liderança é necessário se estabelecer inicialmente essa compreensão sobre a expressão poder. O poder é uma competência, você não nasce poderoso. Você se torna, na medida que você começa a compreender que as situações todas, tá certo? Elas precisam ser vividas e presenciadas dentro de uma manifestação em que existe o poder. Então, assim, é uma competência e que essa competência, dentro das situações processadas, ela garante um resultado, digamos assim, extremamente equilibrado e razoável para todos os envolvidos naquela situação. Então, resumindo, na medida que o poder acontece nos processos, essa capacidade de equilibrar, tá certo? As pessoas necessárias ali, esse resultado, ele é considerado um resultado, tá certo? De excelência.
Hum, Então, assim, na medida que eu desenvolvo com as pessoas que estão em minha volta um poder, e nós vamos ter que compreender que todos nós temos poder, uhum, na medida em que vai se evoluindo aquela situação, eu vou conseguindo exatamente equilibrar, tá certo? O resultado. Então, por exemplo, será que um bebê tem poder? não sei. Às Então vezes tem. vamos nós, porque para poder a gente começar a compreender que a palavra poder, ela nos liga a esferas políticas, a esferas judiciárias, mas não, poder é uma capacidade de conseguir aquilo que se, entre aspas, está se manifestando como uma decisão própria. Então, por exemplo, um bebê deixa a chupeta cair. Hum, Será que ele tem poder, tá certo? Para novamente pegar essa chupeta que caiu? a habilidade talvez de pegar, não, né? Mas Pois é. influencia de alguma forma, né? De que maneira esse bebê compreende que ele quer novamente estar com a chupeta? Para ele, tá certo? O contexto de estar com a chupeta é de extrema importância. Uhum, Então, o concordo. que é que ele faz? Como é que o poder desse bebê se manifesta nesse momento? Já que ele não pode se mover, né, ele não tem ainda Uhum, a capacidade de se fazer compreender, ele começa a gritar, ele começa a chorar, ele começa a manifestar uma isso. inquietação, uma ansiedade. E quem está do lado dele vai perceber exatamente essa questão. Isso é uma manifestação de poder sobre a pessoa que está naquele instante, tá certo? Coordenando esse bem-estar do bebê. Uhum. Então, isso é um poder. Olha que legal. Interessantíssimo. Isso é poder. Isso é poder exatamente por aí que nós temos que compreender que quando nós estamos, aspas, à frente de um processo, nós temos essa capacidade de conseguir chegar naquele resultado idealizado, naquele resultado projetado. E é Sim. necessário que, nesse instante, compreendamos a importância de exercer poder para que as pessoas em nossa volta possam nos responder. Porque, olha, Hum, num processo comum, na nossa história de vida, nós só temos dois vetores para conseguir os nossos resultados. hum, Nós só temos pessoas e uhum. coisas. Oh, é verdade. Só isso que existe, de uma forma muito simples, num raciocínio muito augustiniano, nós só temos dois vetores. E sobre coisas não se tem poder. Sobre coisas se tem posse ou não, Hum, certo? Agora, sobre pessoas não se tem posse. Sobre uhum, pessoas se tem poder. uhum, E é esse poder que nós exercemos sobre pessoas que ele é de vital importância para que possamos compreender. Porque eu preciso de coisas para conseguir resultado? Preciso. uhum. Mas eu preciso, talvez, muito mais de pessoas. E Sim. se essas pessoas estiverem poderosamente influenciadas por mim, provavelmente a posse das coisas vai aparecer, irá acontecer, eu conduzindo pessoas e coisas, terei um resultado de excelência. De forma Olha. simples, é isso. Poder é isso. Então quer dizer que quando eu vejo, vamos voltar para o exemplo lá, né? Você falou do bebê, agora vamos Vamos evoluir um voltar para o pouquinho. bebê. Vamos evoluir um pouquinho. Tem aquelas criancinhas brincando no parquinho. E aí uma delas, né, escolhe ir para um determinado brinquedo e todas as outras vão correndo atrás. Aquela criancinha, ela tem um poder? Nesse instante, ela está exercendo um poder, tá certo? Sobre aquelas outras crianças Olha aí. que, de uma forma, as seguem, tá certo? Sim. Elas vão. E pode até ser que naquele pequeno grupo que está seguindo, Uhum. se essa criança que está, digamos assim, manifestando o desejo de entrar naquele brinquedo, pode ser que ela tenha um certo receio.
E Sim. aí ela chega para o colega que está do lado e diz assim, não, vai você, vai na frente, vai na frente. E ela tem essa capacidade, nesse instante, tá certo? De convencer até aquele que poderia não ter medo, Uhum. exercer essa possibilidade de ser influenciado. Olha que Porque se ela interessante. for à frente e se ela tomar a iniciativa de entrar no brinquedo, de se divertir e de sair do brinquedo bem, os outros todos irão, que é a liderança pelo exemplo. Sim. Mas vamos supor que a criança, essa criança que está ali à frente, nesse momento, tá? Uhum. Ela tem um receio, ela não foi. Quando ela chega perto, ela tem um condicionamento que, nesse instante, que é um cálculo de risco, ela diz, não, eu não vou. Mas eu vou empurrar, não é empurrar, eu vou convencer, eu vou influenciar, que não é bem essa estrutura ainda, porque uma criança de até 7, 8 anos ainda não tem. Ela age muito em Sim. função da situação de plenitude, de prazer e de bem-estar. Então, o que Sim. é que ela faz? Ela até diz, não, não, pode ir indo, vai na frente, vai você, fulano, vai, venha cá, vai você. E ela vai, tá certo? Quando o terceiro ou o quarto criança passou, aí ela vê, agora eu vou passar, agora é comigo, agora sou eu. Olha Isso que. existe, e isso é uma experiência, Alex, isso é uma experiência dos cientistas sociais que estudaram o potencial de liderança que se acreditava que ele era manifestado já na infância. Hum. Mas crianças que já manifestavam esse tipo de atitude, os estudos, tá certo? Quando eles são aplicados até uma idade que essa criança que mostrava esse tipo de atitude não garantia que ele, na fase adulta, tá Hum. certo? Ele repetiria esse comportamento. Olha. Assim como aquelas crianças que seguiam sempre, que eram muito mais submissas, tá certo? Essas crianças podem ter passado por algum processo nesse instante que Hum. elas tomam a frente e conseguem liderar os seus processos, tá certo? De uma forma bem natural, bem evidente. Olha Então, assim, que interessantíssimo. esse é um estudo sobre potencial de liderança, a capacidade que a gente tem de desenvolver, tá certo? O nosso poder, que eu vou chamar de poder pessoal, tá? Aqui para poder a É. gente entender que nós vamos ter um poder pessoal, é nosso, e nós vamos ter que desenvolver esse poder para garantir resultados de excelência. Legal, muito Agora, interessante. e a gente chama isso de poder pessoal. A esse Uhum. poder pessoal, Alex, nós vamos ter um nome. Hum. Esse nome se chama carisma. Você já Olha. ouviu? Com certeza, essa expressão vem do grego. Carisma é, segundo a etimologia da palavra, poder pessoal. Se chama, e é nos entregue, digamos assim, por causa da origem, presente de Deus, dádiva Uhum. divina. É Uhum. tanto que as escrituras falam que por isso que antigamente se falavam de irmãos, Sim. porque o irmão teria que convencer, persuadir o outro irmão Uhum. a equilibrar os resultados em que eles estivessem juntos. Uhum. Pudessem ser irmãos de sangue ou não. Então, vem daí esse poder pessoal, tá certo? Que é denominado de carisma. Olha que Então, é interessante. como se todos nós nascêssemos com carisma. Porém, nem todos nós desenvolvemos. Então quer dizer que existe uma possibilidade também de eu desenvolver essa característica, é isso? Exatamente. Pode. Olha aí, então, Pode. você que está aí do outro lado, né? E de vez em quando você fica pensando, rapaz, será que eu sou líder? Ou será que eu Pois é. tenho algo, né, que possa me permitir a me desenvolver nisso? Tá aí, ó. Existe, né, a possibilidade de Existe. vocês se Essa possibilidade identificar, existe. né? Agora, Conhecer mais, né, sobre você, também conhecer sobre a realidade do que é um contexto de liderança, vai te empoderar, né? Para você vai. poder girar. Exatamente. Exatamente. A questão de ganhar poder, que é a expressão empoderamento,
ele visa exatamente o desenvolvimento do seu carisma. O desenvolvimento, a capacidade de você, tá certo? Chegar para si próprio diante do espelho e dizer assim, eu irei fazer. E a minha convecção, nesse instante, dessa tessitura do tecido social, porque o poder é só com pessoas. Não existe poder sobre coisas. Então, assim, eu que vou costurar essas pessoas que estão aqui, nesse momento, nesse contexto, eu vou costurá-las e elas ficarão do meu lado. Tá certo. Elas terão. É interessantíssimo, porque a construção do desenvolvimento do carisma é um dos maiores desafios, tá certo, que a humanidade enfrenta. Sim. Porque deixa eu colocar para você, agora vem o outro lado da moeda. Epa! Vai. Se ficou claro que poder pessoal, a capacidade, a competência que eu tenho de convencer, de influenciar, de persuadir, de conquistar pessoas, tá certo? Para que essas pessoas possam contribuir com o meu resultado, que o meu resultado será o nosso, porque, de uma certa maneira, é com essa característica que o líder funciona, tá? É o meu resultado que vai passar a ser nosso. Mas vai passar a ser nosso se você vier comigo. Se você estiver comigo aqui e agora. Digamos assim, de forma muito simples, tá certo? Essa configuração. E agora, você falando disso, que me remete, certo, ao tema em que a gente teve a oportunidade de, em dezembro, discutir, que é a consciência corporativa, né? Ou seja, precisa fazer sentido algo para que eu possa realizar algo, né? E na hora que você começa a ter a percepção de que aquilo ali faz sentido, eu me empodero e eu começo a me movimentar, né? Quando eu comecei a colocar sobre essa questão, é porque agora, nesse momento, vem o outro lado da moeda. Que também é um poder, e que você também, com esse poder, você também está instituído, olha só, está instituído para chegar no resultado. O nome desse poder se chama autoridade. Então, enquanto o poder pessoal se chama carisma, o poder instituído naquele processo, naquela condição, se chama autoridade. Muito bem. Então, o verdadeiro... agora vamos utilizar. O verdadeiro poder é a capacidade de você decidir quando utilizar o poder de convencimento e quando utilizar o poder de autoridade. Tá certo. Muito tá legal. Certo? Faz sentido. Porque numa construção, tá certo? Digamos assim, equilibrada, o poder de autoridade, ele vem muito em função de um componente, de um composto, que é a colocação do medo. No composto do poder pessoal, vem algo que é muito interessante, que vem o respeito. Eu trabalho com você porque eu gosto. E você pode até ser uma pessoa de poucas palavras, mas não precisa nem você falar. Basta você olhar, eu já estou sabendo o que você está me dizendo. E quando eu utilizo o poder de autoridade, é como se o outro olhasse para você nesse instante, que o outro diz assim, eu tenho que fazer, senão vai acontecer algo ruim comigo. Usando um bom cearense, eu vou me lascar. De forma simples e rápida, é isso. Porque eles constroem, no processo, a capacidade de estar junto. Sim. Tanto o poder de, digamos assim, a liderança, como também a utilização da autoridade. Veja que eu estou utilizando o verbo utilizar. Eu não estou utilizando, porque a manifestação tanto da liderança como a manifestação da autoridade, ela tem 3 formas de se apresentar. Certo. As 3 formas de se apresentar, elas começam pelo verbo de utilizar.
Utilizar significa ser útil, Uhum. tornar o outro importante. Sim. Então, quando o líder torna o seu colaborador, porque aí a gente pode usar qualquer nome, colaborador, subordinado, quando o líder utiliza, tá certo, o seu carisma para trazer aquela pessoa para o seu lado, ele torna essa pessoa importante no que ele está propondo. Certo. Quando vamos colocar aqui, quando um gestor utiliza a sua autoridade, deu para entender, quando um gestor utiliza a autoridade, ele está dizendo para o outro que ele, naquele momento, de uma certa forma, garante que aquele colaborador, que aquele funcionário, que aquele subordinado, ele precisa, aspas, estar junto dessa gestão para que essa gestão consiga o resultado que será boa para os dois. Entendi. Agora, a maneira de apresentar isso tem pequenas diferenças. Ok? E conta aí um pouco mais sobre a utilização de um gestor convencional, de um gestor comum e de um gestor com uma liderança extremamente aparente, digamos assim. É um cargo e esse cargo entrega para ele autoridade. Então, ele tem autoridade para que aquele resultado proposto seja alcançado com coisas e com pessoas. Sim. Se esse gestor convencional, tá certo, tiver uma liderança, tiver um carisma muito bem trabalhado, muito bem aceito, muito bem compreendido, ele vai precisar muito pouco de autoridade. Então, tem por trás desse cenário, a gente começa a enxergar dentro das organizações essa realidade. Essa realidade é pura e simples. Marcante. Por quê? Agora, vamos discutir um pouquinho esse bastidor, que é interessante. Olha, quando alguém ganha o poder de autoridade, vamos pegar o exemplo mais simples possível. Você tem uma equipe de vendedores, e esses vendedores, tá certo? Você tem uma equipe de 4, 5 vendedores. Eles são muito bons. Eles têm uma capacidade enorme de deixar o cliente à vontade. Sim. Eles fazem um diagnóstico muito bacana de necessidade, tá certo? Do que é que o cliente quer, como ele quer, o que é que ele quer. Eles estão treinados, eles estão motivados, eles gostam do que eles fazem, tá? E nesse momento, tá certo? Eles se complementam, tá? Você tem uma equipe fantástica de vendedores. Só que você precisa, vamos lá, gerir essa equipe. Sim. Aí você escolhe um deles que agora não irá mais atender o cliente final. Ele vai ter como cliente os outros 4 vendedores, até chegar um para substituí-lo. Ai. Pronto. Aí você pode ter perdido um maravilhoso vendedor e ter ganho um péssimo gestor de equipe. Essa possibilidade acontece muito. E eu já vi isso na prática de clientes nossos, certo? Na prática. Com certeza, a gente vê muito, muito. Agora, como é a explicação desse fenômeno? Ele não é mais o cliente dele. Vamos usar a palavra cliente, porque eu acredito que é muito interessante a gente entender, tá certo? Essa situação. Não será mais o cliente final. Sim. Ele tem, nesse instante, autoridade para exercer as 5 funções de gestão. Ele planeja o que os 4 vendedores irão fazer, ele organiza esses 4 vendedores, ele supervisiona esses 4 vendedores e agora vem a função final. Ele controla o que esses 4 vendedores farão. Por isso que ele é gestor. Por isso que ele necessariamente ele sai desse momento
daquela função de planejar a tarefa para planejar a tarefa dos vendedores e não a tarefa do cliente, quando o cliente chega para fazer ali a negociação de compra. Tá certo. É isso mesmo. E aí, nesse momento, ele enfrenta uma dificuldade enorme. Você sabe o que é que vai acontecer com ele? O carisma dele vai ter uma restrição nas manifestações, principalmente de conduta, com os 4 vendedores e na chegada do 5º. Ele vai exigir muito do que está chegando. Ele vai exigir, às vezes, menos ou mais do que os outros 4 poderiam entregar. Uhum. E esse nível de situação é porque ele está vendo, tá certo? Digamos assim, um certo distanciamento dos 4 quando ele assume o poder de autoridade. Entendi. Não trazem mais as informações, não são tão claros, não existe uma integração com as metas, porque vendas, a equipe de vendas, ela subsiste em função de um composto chamado conjunto de metas, né? Quantidade, qualidade, enfim. E aí, Alex, entra um funcionamento de ansiedade. E a ansiedade vai mexer com esse equilíbrio entre o poder pessoal e o poder de autoridade. Aí ele começa a andar pelo poder de autoridade. Interessante. Esses 4 vendedores chegam para ele e dizem, rapaz, mas tu não era desse jeito. Cara, para com isso. Assim, não dizem isso. É preciso uma intimidade profissional para dizer isso. E quando dizem, é numa roda de bar. É fora do ambiente da empresa. E aí ele leva, entre aspas, na brincadeira. Na brincadeira, quando eu digo isso, tá certo? É no sentido de que aquilo não é levado tão a sério, não se torna um feedback profissional e não se tornando, não há pequenas mudanças. Então ele vai levar uns 3, 4 anos só com essa autoridade e ele pode ter um distanciamento daqueles colegas que eram vendedores, porque encontram nele uma dificuldade enorme dele os persuadir. Interessante. E faz muito sentido em cima disso, porque o que acontece? Muitas vezes, né, você olha para uma capacidade, né, que se torna a competência de um determinado indivíduo, e você acredita que aquela determinada competência, por ele fazer tão bem feito, né, Ele vai... um bom vendedor, ele vai conseguir, né, liderar uma equipe. E, na realidade, quando ele chega na hora da verdade, que é a condução dessa equipe, né, ele sente a pressão e acaba o resultado não vindo da mesma forma. Exatamente. É assim E a mesmo? é exatamente isso. Eu até quis aprofundar um pouquinho como são os bastidores, digamos assim, do funcionamento desse conjunto atitudinal. Perfeito. O nível de ansiedade muda, tá certo? Entra uma coisa, o status, tá certo? Ele agora não é vendedor, ele é o chefe dos vendedores. Quando eu digo a palavra chefe, é no sentido dele ser o gestor dos vendedores. Ele agora só resolve o problema de algum cliente se o vendedor chamá-lo. Então, é como se ele, aspas, tivesse perdido, digamos assim, tudo aquilo que ele tinha conseguido no momento anterior, quando ele era vendedor. Sim. Entendeu? Sim. Então, por conta disso, ele exacerba no peso da utilização do argumento baseado em autoridade. Não, mas quem manda aqui sou eu. Essa ideia é bacana, mas não vai dar certo aqui. Não, nesse momento nós não vamos fazer essa campanha. Aí, mesmo que ele até ache que é bacana, porque não veio dele, ele não tem mais tanta informação, tá certo? Os clientes mudam. Bom, enfim, Alex, olha, não é tão simples como a gente pensa, mas é o que acontece. As organizações têm que se prepararem para fazer suas lideranças acontecerem, não na utilização de autoridade, mas na utilização do carisma. Por isso que é importante, é importantíssima a capacidade e o nosso trabalho e a nossa responsabilidade para desenvolvermos produtos que entrem nessa brecha, entendeu? É
É importante você saber gerir, mas é muito mais importante você saber se conduzir, tá certo? Num segmento de liderança e de poder pessoal. Verdade. Bom, E assim, vamos gente, nós. beleza. Eu converso muito sobre esse conteúdo e esse primeiro momento, porque é importante a gente, na verdade, reconhecer, né, e compreender nessa capacidade de abstrair, principalmente, o desempenho dos nossos clientes, o desempenho do que nós, enquanto consultores, enquanto mentores, enquanto coach, ou o apelido que a gente tiver, né, nesse desafio que é o desenvolvimento do potencial de liderança de gestores. Verdade. E assim, quero dizer para você que está aí do outro lado, certo? Nós temos aqui, eu sei que já rodou aqui pelo menos umas 30 pessoas já dentro dessa nossa live, tá? Quero dizer para você que se você tiver alguma dúvida, né, quiser esclarecer, né, alguma coisa, coloca aqui no comentário a tua pergunta, tá certo? Que nós vamos, né, dedicar aí uma atenção especial para responder, certo? Algumas dessas perguntas que forem pontuadas aqui por cada um de vocês. Tá? Eu sou Alex Gonzaga e do outro lado vocês estão vendo aí Luciano Lopes, né, que está sendo hoje, né, a pessoa que está trocando figurinhas junto comigo sobre esse viés de liderança. E eu pergunto, Luciano, onde e como aplicar esse tal de poder, Luciano? Tu falou tanto aí de poder, 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 e agora? Como é que eu faço, né, para aplicar esse negócio? Conta aí a tua vida. Bom, esse onde, quando você tiver que comprar, hoje nós somos consumidores e no momento seguinte somos fabricantes, nós podemos, tá certo? Para, no momento em que tiver que vender, hoje vendemos tudo nosso, tá? Nós precisamos exercer o poder. E na hora de negociar, tá? É preciso que a gente tenha essa reserva de poder pessoal, tá certo? Tanto na nossa esfera profissional, como na esfera pessoal. Sim. É necessário, Alex, que você tenha carisma sobre a Carliane. É necessário que você tenha sobre o mais velho, porque aí eu acho que eu vi que você também está esperando, né? Faz E, parte do processo. pois é necessário que você consiga convencer, tá certo? A sua família, os seus amigos, porque sobre eles, provavelmente, a sua autoridade diminui muito. Então, na medida que você entender que o fenômeno do poder pessoal é onde você estiver e com quem você estiver. Por quê? Porque me diga aqui uma coisa, Alex. O mais velho é o Arthur, não é isso? O Raul. Raul. Me diga uma coisa. O Raul, às vezes, lhe tira do sério. Sim. E aí você vai ter que entrar com um comando de autoridade. Verdade. Por quê? Porque é preciso para que ele possa encontrar os limites e naquele instante, naquele contexto específico, é necessário que ele entenda, tá certo? Que ele precisa respeitar o limite e esse limite é imposto muitas vezes com autoridade. E que se você não o fizer, tá certo? Ele infelizmente assume condutas lá na frente que ele não perceberá o limite. Sim. Então, com o Raul, com Carliane, com sua família, com os amigos, com todos, nós precisamos de uma dose de poder pessoal, de convencimento e de liderança, de autoridade. Olha aí, gente. Então, faz pensar você que está aí dentro das organizações. Eu tenho que estabelecer limites também com os meus colaboradores? Tem, não é pouco não, é muito. Olha só, um colaborador, ele tem uma capacidade técnica perfeita, mas ele tem uma estrutura comportamental que o torna, digamos assim, impontual, tá certo? E de difíceis relacionamentos. Ele nem presta ajuda e nem pede ajuda, tá? Sim. E ele tem ainda alguns atrasos no mês. Agora, ele tem uma qualificação brilhante. Assim, ele precisa
ele precisa, nesse momento, tá certo? Receber um posicionamento de autoridade. Por quê? Porque ele precisa conhecer que pontualidade se faz exatamente mantendo o respeito. Sim, Ele precisa de um posicionamento de autoridade na capacidade de se relacionar. sim. Porque da maneira como ele está se conduzindo, infelizmente não está contribuindo, não está ajudando, não está mantendo a integração, tá certo, da equipe. E isso não é, assim, aspas, não é com carisma. Ele vai ter que entender que ali existe, sim, uma condição que ele vai ter que fazer pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças terão que ser orientadas dentro de um processo de autoridade. Legal. Entendeu? Ou seja, elas se complementam, né, Luciano? Claro, é por isso que o poder é fascinante por isso, porque ele existe as estratégias exatamente em função do momento e da característica da pessoa que está recebendo esse poder. Verdade. Ok? E é interessante quando você diz isso, que me lembra liderança situacional, quando a gente fala, né, da maturidade. Pronto. Então você já identificou que a liderança passa por vários tipos de conceitos, tá certo? Por vários estudos, tá? Das competências humanas, porque ela é de vital importância. Para você ser um bom pai, para você ser um bom filho, para você ser um bom vizinho e para que você seja um ótimo gestor. Verdade, verdade. Muito bom você estar trazendo isso, né? Porque traz aí para o público que está assistindo, né, a possibilidade de enxergar. Será que eu estou me dedicando só a um viés e esquecendo do outro? Que às vezes acontece, tá, gente, no nosso dia a dia. De vez em quando, eu já vi muito, né, aí no mercado, romantizando esse papel de liderança, e na realidade nem sempre é assim. Não é. Porque não adianta você chegar e dizer, né, que não, eu vou desenvolver as pessoas. Certo. É um papel da liderança. Nós temos outros também muito importantes, que são Tão garantir importante que os quanto. resultados aconteçam. Exatamente. Precisamos Exatamente. fazer com que essas pessoas, né, entendam a sua importância dentro daquela instituição, né? Porque se elas não conseguirem a isso, tanto faz como tanto fez, né? Aquela realidade organizacional. O que você pensa disso, Luciano? Olha, é porque é o seguinte, eu vou falar rapidamente. Na verdade, vai existir dentro das organizações o que se chama de formação de imagem. Uhum. Um profissional que estimula a sua equipe, mas não mantém, olha só, mas não mantém um estímulo de autoridade. Ele é aquela pessoa que conversa muito, que abre muita porta, que anda muito, tá certo? Numa condição de, aspas, igualdade. Ele é uma gestão muito empática, porém, infelizmente, a imagem que começa a se formar é de que ele é, sim, um ótimo chefe, tá certo? As pessoas até gostam muito dele, porém, os resultados não são atingidos com eficiência. Sabe por quê? Porque o pessoal dele faz exatamente aquilo que gosta. E quando gosta, nem sempre mostra os resultados. Estão aparentemente bem, os relacionamentos são muito interessantes. Porém, quando você vai para os desempenhos individuais e vê o grau de eficiência desses desempenhos, são baixos. Pode ter certeza disso. Ele tem uma imagem de uma pessoa muito bacana, muito boa, tem uma dificuldade enorme de dizer não, e aí isso, óbvio, vai complicar um pouquinho, porque a imagem dele é de uma pessoa maravilhosa. Agora, infelizmente, os resultados podiam ser bem melhores. Sabe por que não são? Porque as pessoas têm certeza que ele foge do quadrante punição, que ele foge do quadrante controle, que ele foge das possibilidades, tá certo, de manter um resultado como prioritário. Entendi. E isso faz com que a imagem dele, ou seja, o que cada colaborador dele carrega é de que ele é um ótimo, muito bacana. Agora, o chefe dele o vê com outra imagem. Sim.
Tá certo? São Então, as perceba que pessoas, né? exatamente. É por isso. Ele precisa ter uma imagem também de saber utilizar a autoridade. Legal. Muito bom você estar trazendo isso. E me diz uma coisa, e qual é a diferença, certo? Para aquele gestor que a gente considera ele como um gestor convencional, o famoso chefe, tá certo? Não o líder empreendedor. Me conta aí, como é que a gente Olha, consegue diferenciar esse público? a grande maioria das pessoas tem um pavor, mas um pavor à palavra chefe. A palavra chefe nada mais significa do que aquele que tem autoridade. Sim. É aquele que tem autoridade. Pois bem, mas vamos nós. Existe, Alex, uma única diferença. Hum. Uma única diferença. Essa única diferença é hoje um conteúdo extremamente estudado. Certo. Os investimentos nas universidades, na academia, digamos assim, são muito, muito constantes. Você está aí, provavelmente já está percebendo isso. Sim. Que é, tá certo? A única diferença entre um gestor convencional e um líder, um carismático, é a motivação. Sim, verdade. A motivação é uma força interior, tá Uhum. certo? Que ela faz com que os comportamentos sejam manifestados. Certo. Então, existe na medida que os comportamentos vão sendo vistos pelo outro, você vai mostrando verdadeiramente como essa força interna se comporta. E isso se chama motivação. Uhum. Então, a maneira como eu me comporto nasce dentro de mim. Certo. Por quê? Porque os comportamentos que você vê que eu os pratico, tá certo? Eles têm uma origem que é a minha motivação. Certo. Eu tenho motivos para agir, né? Uhum. Eu tenho motivos para aquela ação. E são esse item que faz a diferença. Os comportamentos, tá certo? De um líder empreendedor é um pouco diferente dos comportamentos de um gestor convencional, de um chefe comum. E por quê? Por quê? Porque eles se motivam de forma diferente. E na medida que eles se motivam de forma diferente, eles também manifestam comportamentos diferenciados. Então eu tenho que estar atento, né? Obrigatoriamente. Presta atenção você aí. Porque assim, olha, não é o seu funcionário que é relapso, não é o seu funcionário que é tímido, não é você que não os estimulou. Porque se você os estimulasse, eles abririam a porta da motivação deles e eles funcionariam. Então, moçada, presta atenção. Olha aí, ó, tem uma dica essencial aí do Luciano nesse ponto, hein? Vai. Porque, olha, nós não motivamos ninguém. Certo. A gente não motiva ninguém. A gente incentiva, a gente estimula. Mas os incentivos e os estímulos vão ser baseados na maneira como eu, que estou ali, naquele contexto, com a minha capacidade de desenvolver o meu carisma, com aquele ser ou com aqueles seres. Então, isso faz com que eu consiga, para cada um estímulo diferente, um incentivo diferente, uma maneira posta diferente. Como que eu posso liderar se eu tenho 20, 30 pessoas? Você não vai liderar 20, 30 pessoas. De uma forma só, né? De uma forma única. Não existe essa possibilidade. Sim. Verdade. Faz muito sentido. Entendeu? É isso. As pessoas são Cientificamente, o que faz a grande diferença entre um gestor comum e vou pegar a expressão, e um líder, tá certo? É a maneira de se motivar. É a motivação. Eu vou rapidamente trazer uma informação para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa motivação, que foi o pai do empreendedorismo, David McClelland, na década de 70. Ele fez um estudo em 32 países, é um negócio muito interessante.
E ele já tinha feito essa pesquisa, está em Harvard, que é o seguinte: a motivação varia, tá certo? Para cada um de nós. Mas ele percebeu que na maioria, na grande maioria de nós, tá certo? Nós temos 3 tipos de motivação. Certo. Ou seja, nós estamos, tá certo? Sempre com esses 3 filtros, eu vou chamar de filtro, porque é como se os filtros tivessem internamente funcionando na nossa usina. Sim. A usina é algo que produz energia. Então, dentro dessa usina, os 3 filtros vão acontecer para produzir essa energia. E essa energia, né, vão, de uma certa maneira, nos dar a condição de mostrar os comportamentos, que é, entre aspas, o fim da linha. Pois bem, McClellan estudou que, primeiro, nós temos uma motivação chamada motivação pela realização. É aquela vontade de você fazer as coisas acontecer. É aquele desejo de que, se você estiver presente, tudo que você pensou vai acontecer. E que, se ninguém quiser lhe seguir, você vai e consegue. Elas se chamam motivação pela realização. Certo. Vamos pegar aqui um exemplo, digamos assim, de uma situação em que aquela pessoa mostrou realização. Quando nós estudamos, Alex, por volta de 7, 8 anos, que a gente já compreendia um pouco da realidade do mundo, tinha um menino ou uma menina na sala que eles queriam, porque queriam tirar a maior nota. Sim. Por quê? Porque na hora que a professora fosse entregar, a professora os reconhecia. Aí dizia: parabéns, fulano, você tirou 8, você tirou 10, ninguém conseguiu sua nota. E isso fazia com que, agora perceba, a motivação dele não era para aprender, a motivação dele era para tirar a maior nota. Perceba. Olha, o target dele era chegar na melhor nota. Era chegar na maior nota. É tanto que, se ele não chegasse na maior nota e outro tirasse, ele ficava com um sentimento de frustração, e o comportamento reverso era raiva. Ele tinha uma raiva impressionante. Como é que acontece agora essa motivação? Digamos assim, para que a gente possa entender. Ele, por conta disso, ele normalmente apresentava comportamentos bem definidos. Ele tinha um horário para estudar, ele sentava na frente, ele tinha uma capacidade de fazer perguntas para a professora, tá certo? Ele tinha o hábito de preparar os deveres, assim, com antecedência. Então, esses comportamentos faziam com que, na hora que ele estivesse testando, na hora que ele fosse, ele conseguia realmente o melhor resultado, diante daqueles outros que não apresentavam esses comportamentos. Certo. A mãe e o pai dele não precisavam chegar: ele tem que estudar. Fulano, desliga o videogame. Não, ele tem essa compreensão da motivação pela realização. Ele quer fazer. Certo. Deu para a gente compreender? Eu peguei um exemplo, digamos assim, dessa situação, porque esse menino provavelmente ele vai desenvolver, ele vai para... por conta disso, ele vai para uma área técnica, e aí ele vai ser um excelente engenheiro, porque ele não vai precisar, ele mesmo vai estudar, ele mesmo vai atrás, ele mesmo vai conseguir, ele mesmo vai construir. Sabe? Essa é uma situação que já foi testada e já foi mostrada as possibilidades. Entendi. O outro filtro, tá certo? Nós temos os 3, tá? Nós temos um realizador, agora eu vou falar do segundo filtro, depois chego no terceiro. Nós temos um segundo filtro, que é o seguinte: o filtro da afiliação. Nós temos um afiliativo dentro de nós. Como assim? Nós gostamos de fazer as coisas com outra pessoa. Na medida que os outros, que nós nos identificamos com ele, nós vamos, então, nos aproximando, e aí nós vamos conseguindo aquilo que a gente quer, porque a gente está perto das pessoas com quem a gente se identifica. Isso é um afiliativo funcionando. Então, ele se motiva para fazer as coisas, contanto que ele esteja com outras pessoas. Legal, muito bom. Bom. Isso é um afiliativo. Então, por exemplo, eu era muito afiliativo nessa época de estudar. Como era que eu fazia? Eu estudava pela manhã, colégio cearense, e aí eu dizia assim:
Vamos lá para casa, 3 horas da tarde, a gente estuda meia hora e joga. E joga as outras 2 horas, até 5 horas da tarde. Ou seja, vamos estudar juntos, porque a gente precisa aprender e parará, e depois a gente vai para outra atividade em que o afiliativo funciona. Sim. Mas entenda, se a galera dissesse assim, não, eu não vou poder ir, não, eu não vou, eu estudava? Não. Não, eu ia. A minha motivação não fazia com que eu estudasse sozinho. Verdade. Entendeu? A minha motivação, a capacidade de formar uma energia para apresentar o comportamento, para sentar, para abrir o livro, para ter a dúvida, para estudar, para pesquisar, para registrar, isso diminuía muito. Aí eu dizia, não, então a gente faz amanhã, não, então a gente faz de noite, não, enfim. Empurra com a barriga, né? Deixa para frente. Por quê? Porque a motivação pela afiliação era tão excessiva que inibia a afiliação pela realização. Sim. Entendeu? Entendi demais. Ficou Porque muito... a gente vai ter os filtros e os filtros vão se equilibrando para a gente manifestar os comportamentos. E o terceiro filtro, aí vem uma coisa que é muito interessante, que é exatamente o filtro do poder. Uhum. Ou seja, a gente não quer fazer sozinho, a gente não quer fazer com o outro, a gente quer que os outros façam para a gente. Então, assim, em alguns momentos eu chegava e dizia assim, olha, tu estudou, eu estudei, então tu me dá a pesca? Eu estou mostrando, dentro do mesmo segmento, tem um estudante que é realizador, tem um estudante que é afiliativo, e tem um estudante, aí agora eu vou usar um verbo, usa o poder. Aí você convence para aquilo que ele quer fazer. Ele quer tirar uma boa nota. Aí ele não quer estudar, e ele nem quer estudar com ninguém. Ele quer que os outros estudem e entregue para ele, o resultado que ele precisa. Entendi. Claro. Isso é a motivação pelo poder. Ou seja, nós temos um realizador, nós temos um afiliativo e nós temos um poderoso. Essa se chama RAP. Isso é uma teoria do David McClellan que explica a motivação. Aí vamos nós. A pesquisa mostrou que quem tem um poder alto e quem tem um realizador alto e um afiliativo mais baixo vira, tá certo? Um líder empreendedor. Olha como é interessante. Presta atenção, hein, moçada? Olha aí, ó. Então, é o seguinte, por que o realizador precisa estar equilibrado com o poder? Porque o realizador enxerga o resultado, mas o poderoso persuade para chegar lá. Então, eu preciso ter um realizador alto, tá certo? Um poder alto, para quê? Para equilibrar e trazer as pessoas para a minha visão. A minha visão de futuro é chegar num resultado. Uhum. Aí eu viro uma liderança empreendedora. Porque eu faço acontecer com as pessoas do lado. E, moçada, olha que interessante. Dentro do programa, né, da Academia de Líderes, tá? E quando o Luciano, né, tá à frente desse tema, tá? O RAP, ele é mapeado, certo? Com todos os membros, né, daquela equipe e discutido, tá? De forma estruturada ali, exatamente para poder ir clareando o posicionamento dessas lideranças na hora, né, em que você está vivendo o teu processo lá no teu dia a dia. Ah, Alex, mas vamos supor que eu fiz esse levantamento há 1 ano atrás e agora eu quero fazer, né, 1 ano depois. Novamente. Provavelmente Exatamente. pode ter mudado esse cenário. Por quê? Porque as pessoas entendendo esse mapa, elas têm condições de poder reposicionar, né, as suas posturas e como adotar. É isso mesmo, Luciano? É isso aí. Por quê? Porque assim, a fonte que faz as pequenas mudanças acontecerem começa nas informações. Uhum. E as informações, elas podem sim ser pesquisadas, tá certo? Ser exploradas para ajudar a compreensão. Porque as pessoas, às vezes, não sabem que o seu realizador... Por exemplo, eu aplico muito o RAP e, Alex, em alguns momentos a gente percebe assim que tem gestores em que eles dão 70 e quase 80% de realizador. Então, a motivação dele é para fazer. Então, ele diz assim, deixa na minha mesa que eu faço.
O colaborador dele chega e diz assim, não, eu vou fazer com você agora. Não é o afiliativo, é o realizador. Porque quando ele chega na hora de operar, ele chama para si a responsabilidade e faz. E ele faz no lugar do outro, sem nem Não perceber. faz no lugar, entendeu? E aí o que é que vai acontecendo? Aquele vício, e ele vai assumindo pelo realizador, aí vou botar um aspa, tá? Mal utilizado, que ele se sente o todo-poderoso. Então, ele vira um gestor perfeccionista. Se ele tiver, as coisas acontecem. Se ele estiver, a coisa vai sair perfeita com qualidade. Olha. E isso é um lado mais obscuro, motivado pelo excesso de realização. E é interessante isso, viu, Luciano? Porque quando você está trazendo isso, eu me lembro, alguns dias atrás, tá? Quando alguns, né, clientes chegaram e me perguntaram: ei, Alex, e a AG Soluções, como é que ela vai ficar? Ela vai parar porque você não está aí? Né? Eu falei para eles: gente, minha equipe está toda madura e suficiente para tocar. E hoje está aí, ó, vários projetos acontecendo, né? As coisas se movimentando e eu não estou lá fisicamente. Não dá. Pronto. Estou orientando, né? Mas eu tive que, dentro desse conceito que o Luciano está dizendo, tá, gente? Eu tive que, lógico, colocar na prática todos esses vieses da liderança para que a minha equipe pudesse se empoderar e poder fazer acontecer. Pudesse acontecer. Tem Alex, uns, Luciano, que dizem assim, sabe? Ah, mas se eu não tiver presente, nada acontece. pronto. O que é que você diz? Pronto. Essa negação, ela já mostra uma dificuldade enorme de soltar, de delegar, de fazer as coisas acontecerem por causa disso. Não, é excesso de um realizador, tá certo? Um pequeno poder, olha só. E essa pessoa, ela vai ter um desequilíbrio grande, porque ela nem consegue, muitas vezes, convencer, tá certo? Que aquilo ali era o melhor, digamos assim, até sem ele, para poder a equipe se capacitar mais, a equipe buscar mais inovações, a equipe fazer um trabalho de qualidade, de melhoria, enfim. Tá? Porque quando ele está presente, é ele que faz, ele que apresenta, ele que traz. Legal. E aí ele inibe, ele tem uma postura que muitas vezes é inibitória da própria equipe em se desenvolver. Verdade. Agora, Alex, tem um outro tipo, porque esse tipo em que o realizador se equilibra com o poder é o que o McClellan chamou de liderança empreendedora. Fantástico, maravilha, dá tudo certo. Mas existe uma outra liderança, que é a liderança que ele convencionou chamada de liderança integradora. Por quê? Porque é o seguinte, o afiliativo, quando ele é muito alto, quando o camarada tem muita empatia, tem uma comunicação muito assertiva, tem uma capacidade de negociação muito intensa, negociações inteligentes, e de uma certa maneira, ele é a pessoa em que a grande maioria do grupo confia. Ele inspira uma confiança muito grande. Então, as pessoas têm uma capacidade de transparência, têm uma capacidade de levar informação e, junto, são capazes de elaborar, sim, o resultado final, a visão de futuro. Então, ele tem um excesso de afiliativo, porque ele é amigo até dos inimigos. Ixi. Ele é o amigo do meu pai. Bom, enfim, bora. E aí, ele tem um realizador equilibrado, menos, tá certo? Mas equilibrado, com um afiliativo muito elevado. Então, isso faz com que ele vire uma liderança integradora, porque ele une as pequenas facções que estão ali dentro. E todos são capazes de se sentir importantes sobre o guarda-chuva dele. E o que é que acontece? Vão. Olha que legal. É uma liderança que se chama liderança integradora. Ele funciona como um grande guarda-chuva na medida em que ele exerce essa motivação que aparece com ele. Então, tem horas que eu posso estar posicionado de um jeito, tem horas que eu posso estar posicionado Posso me posicionar. Por quê? Porque varia de acordo com a sua motivação. Massa. Agora, esses dois protótipos que eu citei, eles são absolutamente ligados a resultados crescentes. Sim. Por quê? Porque às vezes eu tenho, tá certo?
um realizador do mesmo tamanho do afiliativo e tem um baixo poder. Então, eu tenho uma dificuldade enorme de dizer não. Eu só quero trabalhar com pessoas que eu me identifico. Como o meu realizador é equilibrado, eu acabo esperando as pessoas chegarem para fazer junto com elas. E aí, o que é que acontece? Tem pequenas disfunções. Então, esses estilos intermediários que não apresentam os focos que eu mostrei da liderança empreendedora e da liderança integradora, quando existem essas intermediações, isso não é muito bom na prática. Entendeu, doutor Alex? Então, quando a gente conhece o nosso RAP, a gente vai começar a condicionar a própria motivação a funcionar num dos dois padrões. Sim, digamos assim, o grande prêmio dessas situações é você compreender como está a sua motivação hoje. sim, sim. Faz muito para poder você buscar ou uma liderança empreendedora ou uma liderança integradora. Verdade. E assim, você trouxe hoje características muito importantes, né, para a gente poder ter, né, dentro do nosso histórico como um todo, né, de conhecimentos, porque a cada fala, tá, gente, que a gente vai tendo a oportunidade de conviver, né, nós vamos percebendo perspectivas lá do nosso dia a dia. E não tem vergonha de, em algum momento, numa perspectiva dessa que o Luciano aqui está trazendo, e você enxergou que você está diferente disso, né, do que está sendo. Exatamente. Isso é Esse é o ótimo. grande. Esse é o grande fenômeno, entendeu? Não tenha medo, não tenha receio. Eu acho que quanto mais você se permitir a enxergar, né, que existe algum gap ou alguma situação especial que você ainda não cuidou, é agora a hora de você começar a cuidar. É agora a hora de você falar para o dono da empresa e dizer, vamos fazer lá um programa de liderança, né, aqui dentro do nosso negócio, porque se a gente trouxer esse tipo de exemplo, de prática real para dentro do nosso negócio, a gente vai conseguir abrir a mente, né, das nossas pessoas para que elas possam estar mais engajadas dentro da perspectiva. Sim. Faz sentido, Luciano? E faz todo sentido. Até porque, assim, naquele momento, aquele grupo, porque nós vamos ter um grupo, vamos supor, de diretores que são estratégicos. Então, o pensamento deles é estratégico. Então, assim, que motivação eles poderiam apresentar e quem não apresenta, o que é que pode fazer para contribuir para que o nível estratégico da empresa possa avançar. Uhum. A gente tem os níveis de tático, de gestores que estão ali recebendo orientações da cúpula e trazendo essas orientações para o pessoal mais operacional. Uhum. Se a motivação deles não tiver de acordo com eles chegarem para ser, digamos assim, vistos como uma imagem de realizadores, o grupo estratégico assim não tem coragem de pensar numa estratégia porque não tem capacidade de realizar. Então, anula esse efeito. Anula, entendeu? Então, assim, aí a gente até vai para o operacional. No nível operacional, ainda é mais desafiador, porque a gente tem, de uma certa maneira, no processo operacional, uma diversidade muito grande. E, infelizmente, nós vivemos numa cultura em que se dá muito mais importância às coisas do que às pessoas. Verdade. Então, às vezes, você tem um gestor ali no operacional que ele tem um afiliativo muito alto. Mas se ele mostrar esse afiliativo, a equipe dele vai confundir liberdade com libertinagem. Aí a gente vai ter que fazer alguma coisa com esse pessoal que está ali naquela gestão operacional. Porque, infelizmente, tá certo? Isso, às vezes, acontece muito. Tá? Você tem um potencial muito bacana para tornar esse líder um líder empreendedor. Tá? E aí, às vezes, a gente perde, a empresa perde, porque até mesmo a capacidade de orientar, tá certo? Ela acaba se perdendo, ela acaba se desfazendo, entendeu?
Sim, entendi demais. Por E conta de que os estímulos que chegam a ele, a compreensão, as justificativas verdadeiras, dizendo, ah, mas a cultura aqui é assim, é assado. E aí isso dilui completamente as mudanças que tem que nascer dentro para o desenvolvimento da liderança. você trouxe Tá? uma palavra Acontece muito, muito rica, né? Que é a questão dos estímulos, né? dos E assim, estímulos, exatamente. Agora, eu acaba se só... inspirando, né, nesses estímulos. porque, olha só, eu só estimulo aquilo que está aqui dentro. Isso, Senão, não é um estímulo, é um discurso vazio, verdade, verdade, entendeu? verdade. E assim, para a gente poder ir fechando, né, o nosso tirando de letra, né? Sei que eu estou recebendo aqui várias mensagens. Teve gente aqui elogiando até do programa de liderança lá da Laticínios Maranguape, né? Dizendo aí o quanto é grato por ter tido, né, esse programa lá e ter participado. Gente aqui mandando mensagem aqui no individual, tá certo? Dizendo aqui, olha, Alex, está muito legal, né, esse encontro, tá? Mas vamos fechar com o último questionamento que eu queria trazer aqui ao Luciano, né? Que razões mostram que a competência da liderança não se desenvolve a contento, Luciano? Me diz aí. Olha, é um grande desafio. Todos os estudos mostram que existe uma triangulação de Certo. ações para que você se torne verdadeiramente um líder, ou um líder empreendedor, ou um líder integrador, seja que perfil for, que é o seguinte, são três grandes desafios. O primeiro é a capacidade de autopercepção. Certo. Ou seja, na história da nossa vida, na nossa história de vida, nós desenvolvemos muito a competência de heteropercepção. O que a gente percebe muito e muito rápido e muito mais fácil é a percepção do outro. Se você pedir o seu pessoal para dizer assim, diga 3 características que você admira em mim. Ixi, é? 3? Ixi, 3 é muito. Mas na hora que você diz, não, mas pense aí, coloque 3 que você admira em mim, eles colocam. E tendem a colocar exatamente como eles receberam esse estímulo que eu passei para ele. Tá certo. Tá? Agora, quando se faz o exercício inverso, escreva 3 características que você admira em você. Vixe, Maria. 3 piorou. Eu só sei uma, não, porque... Olha, a autopercepção é extremamente, tá certo? Passando pelo processo de autoilusão. Muitas vezes quem engana você não são os outros, é você próprio. Às vezes você se idealiza acima do que verdadeiramente você é. Em outros instantes, com outras pessoas, você se deprecia. Se autodeprecia, você tem muito mais valor do que você vê no que está acontecendo com outras pessoas naquele instante. Então, é um desafio constante, tá certo? O primeiro pilar do autodesenvolvimento, do processo de desenvolvimento do carisma. Legal. É a autopercepção. O segundo é que essa autopercepção tem que virar um autoconhecimento. Tá certo. Se você chegar à conclusão que a sua inteligência emocional precisa ter, tá certo? Uma referência que você saiba que você não é tão inteligente emocionalmente quando você está tenso, quando você está diante de uma negativa que você tinha certeza que não era negativa, diante de uma demissão que você tem que fazer e você não está preparado para tal. Se você não tomar conhecimento disso, você não se auto-percebeu, quando chega na hora, você, infelizmente, porque não tem esse autoconhecimento, você envereda, tá certo? Por uma decisão que vai ter que refazer, que vai gerar um certo conflito, que vai gerar um certo distanciamento. Então, é muito bom que você se auto-perceba, se autoconheça, e agora o terceiro e último pilar é o pilar da automotivação. Quem tem que se automotivar é você próprio. É você próprio que tem que perceber que você tem que se autodesenvolver. Agora, esse autodesenvolvimento passa por onde? Passa pelo seu autoconhecimento, pela sua capacidade, né? A autopercepção. Então, eles estão juntos e eles, quando desenvolvem verdadeiramente um potencial de liderança,
É impressionante a capacidade de resultados com excelência. É Acredito. por isso que os grandes líderes são extremamente autoperceptivos com relação ao que fazem, são extremamente, desenvolvem um autoconhecimento grande, fazem terapia, buscam, tá certo, uma maneira de viver bem, porque a qualidade de vida é a capacidade de você se aceitar e se autoadaptar. E são pessoas que têm, tá certo, uma capacidade enorme de se motivar, de se refazer, de se recriar, de se redirecionar, tá certo, dentro das possibilidades. Então, Legal. são esses os pilares fundamentais. Legal, muito bom, sabe, Luciano? E quero dizer para você, ó, tá aí, ó, o cliente aí da Inova Construções, que trabalha com a gente já há uns 2 anos, né? E eles se vendo, né, dentro dessas situações, certo, em que a gente está se permitindo a debater aqui, tá? Então, não só eles, mas também essa live, é importante dizer para vocês que ela vai ficar salva aqui, né? Se você não conseguiu acompanhar ela por completo, tá? Depois vai lá, que vai estar no histórico, né, da AG Soluções. Nós vamos subir ela também para o YouTube, né? Para ficar lá salva e você poder assistir quantas vezes você precisar assistir, tá certo? E eu quero agradecer demais, né, ao Luciano, certo, por ter se permitido a participar, né? Nós fizemos a primeira lá na época da pandemia, né, Luciano? E agora Uhum. estamos agora depois de quase 6 anos, né, vivendo esse momento de novo, tá certo? E para mim, né, conviver com pessoas que me agregam valor, né? E o valor não é só o financeiro, não, tá, gente? Eu acho que o valor é aqui, ó, é naquela transformação de conhecimento que a gente está vivendo, né? Então, Pronto. Luciano é um grande exemplo, né, de vida e de profissional e de pessoa que me trouxe, né, um valor de vida extraordinário. Muito Muito obrigado, obrigado. Luciano. Quero ouvir as suas palavras finais, tá certo, desse nosso encontro. Por favor. Muito obrigado pela parte final. E eu acho que nós temos uma missão, assim, sabe? Temos uma necessidade de fazermos com que os outros pensem um pouco parecido com o que a gente pensa. Verdade. Né? Não precisa ser igual, mas precisa ser um pouco parecido para que a gente possa trocar esses conhecimentos e aumentar a nossa sabedoria. Eu espero que nesse momento que nós tivemos aqui, possa ter acontecido um pouquinho de sabedoria quando eu ouvi você e você me ouviu e nós conseguimos, nessa, digamos assim, um pouquinho de sabedoria Uhum. que possa nos trazer uma trilha no caminhar, tá certo? Verdade. Mas, exatamente, com mais qualidade, com mais eficiência. Muito Verdade. obrigado, Alex, pelo convite. Legal. Eu fico agradecido. Estamos aqui, tá certo? E é com você que eu conto também para a minha caminhada profissional. Tá certo, legal. E, gente, quero anunciar para vocês, fiquem aí ainda, tá? Que nós vamos ter o próximo Tirando de Letra em março, tá certo? E em março, né, eu estou convidando aqui um outro extraordinário profissional, tá? Que é o Fábio Tescari, tá? Fábio Tescari, ele é de São Paulo, tá certo? Um grande amigo também, né? E facilitador dentro da AG Soluções, tá certo? A gente teve a oportunidade de se conhecer, Luciano, lá na Grendene, certo? E olha que legal. De lá para cá, né, a gente manteve uma relação muito amistosa e muito positiva dentro desse trabalho que a gente tem desenvolvido juntos. E hoje o Fábio, tá? Ele é doutor e mestre em administração, é o responsável pelo mestrado, tá? Do INSPER, lá em São Paulo, tá? E nós, em março, vamos ter ele participando desse nosso Tirando de Letras, falando sobre o tema criando valor na cadeia de suprimentos, a experiência do fornecedor. Olha que legal. Que Então, bacana. dentro desse conceito, que é um conceito que ele tem trabalhado muito forte lá em São Paulo, né? Ele vem aí com muitas boas práticas, tá certo? Para a gente poder debater, né, nesse próximo encontro. E coloca aí na agenda, hein? Tá definido o dia 18/3, em março, Ótimo.
nós vamos ter esse encontro. O Tirando de Letra, né, no ano de 2025, ele estava acontecendo a cada 15 dias, certo? E agora, né, em 2026, nós tomamos uma decisão estratégica onde ele vai acontecer todo mês. O professor Luciano já volta, tá certo? Então, vou já fazer Vamos, um convite para ele vamos. participar É de um novo. desafio, mas vamos, claro. Tá certo? E, moçada, grande abraço para cada um de vocês. Se você tiver algum colega que precise, né, escutar sobre esse tema que a gente teve a oportunidade de debater hoje, certo? Manda o link dessa live para ele, para que ele possa assistir. Eu acho que vai agregar valor dentro da caminhada. Grande abraço para cada um de vocês e encontro vocês em março, né, dentro do Tirando de Letra. Só que ao longo do mês vão ter aí outras iniciativas bem interessantes que a AG Soluções também vai estar proporcionando no formato online. Então fica atento aí, curte, compartilha, comenta, né, que isso aí é importante, certo? Para que possa chegar ao máximo possível de pessoas esse conteúdo. Grande abraço para todos vocês, professor Luciano, se cuide, tudo de bom e a Boa gente noite. já. Tchau, Ok. tchau. Abração, boa noite.